Agora, o que foi curioso também foi curiosa a declaração dele hoje na OTAN. O Trump, ele falou que, no final das contas, pode acabar até tendo um bom relacionamento com o Irã. Vamos ouvir o que ele disse lá. I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. If it would have taken 2 weeks maybe, but it's very hard to remove that kind of material. Very hard and very dangerous for them to remove it. Plus, they knew we were coming. And if they know we're coming, they're not going to be down there. There aren't too many people that are going to be down there. But had we not succeeded with that hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. I think we'll end up having somewhat of a relationship with Iran. I see it. Look, I've had a relationship over the last 4 days. They agreed to the ceasefire. And it was a very equal agreement. They both said, that's enough. They both said it. But Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. You know, they went out because they felt there was a violation. And technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation. And I said, you got to get them back. And they came back, and it was a great thing. And it's going very well. É interessante ver a forma como o Trump fala, hein, Josias? Tem gente aqui da nossa audiência falando, ele está querendo o Nobel da Paz, então, é isso? Ele acha que ele vai conseguir o Nobel da Paz, o Trump, né, ao ele dizer isso? É um pacifista sui generis, né, do tipo que é capaz de matar pelo Prêmio Nobel da Paz. Ele tem essa pretensão, né? Agora, o Trump dá fake news como a bananeira dá bananas, né? Numa escala de 0 a 10, a hipótese de os Estados Unidos estabelecerem uma relação fraternal com o Irã é de menos 11. Isso não está no radar. O regime iraniano chama os Estados Unidos há meio século de grande Satã, e a única certeza disponível a essa altura a respeito do programa nuclear iraniano é que o desejo de obter a bomba atômica se tornou agora uma obsessão para o Irã, porque o país negociava com os Estados Unidos um limite qualquer para a sua ambição atômica quando foi bombardeado. O Donald Trump migrou da mesa diplomática para o botão que disparou as bombas. E o Irã está convencido. Bom, ou eu tenho a bomba para me impor pelo medo, como fazia a Rússia na Guerra Fria e o próprio governo americano durante a Guerra Fria. Os dois tinham tantas armas atômicas que um ameaçava o outro, e todos sabiam que jamais que o conflito o grau de destruição seria incomensurável. O Irã quer entrar nesse time, o time dos que dispõem de bomba, como a Coreia do Sul esquece, como Israel tem lá suas bombas e não submete o seu arsenal atômico à fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica. O Irã estava submetido à Agência Internacional numa mesa de negociação com os Estados Unidos e foi bombardeado. Então, o país hoje cultiva o que era um desejo, virou uma obsessão. E disseminou-se na comunidade internacional a percepção de que o Irã retirou dessas usinas que foram bombardeadas pelos Estados Unidos alguma coisa como 400 quilos de urânio enriquecidos a 60%. É matéria-prima para a bomba. Se enriquecer um pouco mais, vira matéria-prima para a bomba. E não somos nós que estamos dizendo, não é nenhum inimigo dos Estados Unidos, é a inteligência americana que está dizendo que o ataque promovido pelo Donald Trump retardou, mas não aniquilou, como havia declarado o Trump, o programa nuclear do Irã. Retardou em 6 meses, diz o relatório. E como bem realçou o Jamil, o Trump desqualifica o relatório, mas determinou a abertura de investigação para ver quem vazou. Ora, se é mentira, se não merece crédito, deveriam ignorar simplesmente, mas não. É um relatório da própria administração Donald Trump, vazou, a imprensa divulgou e, como disse, a fake news do Donald Trump
ela ficou mais difícil de permanecer de pé. Então, Fabiola, essa confusão em que está metido o Oriente Médio, houve ali uma mudança no cenário, né? Essa trégua precária que foi obtida, esse cessar-fogo precário que foi obtido a partir do bombardeio promovido pelo Trump, transferiu uma cena que flertava com o caos de volta para o pântano, de volta para a areia movediça em que se encontrava a situação ali no Oriente Médio. Então, voltou ao que era antes. Agora, dizer que isso daqui significa a paz, como tenta fazer Donald Trump, é uma ilusão que não merece não merece crédito, é uma bobagem isso, né? Nós não estamos falando nem de armistício, estamos falando de um cessar-fogo, de algo muito precário, que pode ser interrompido a qualquer momento se alguém apertar o botão errado. Então, é preciso levar as declarações do Trump, Fabiola, na proporção. Não se pode atribuir a ele o crédito que ele imagina que tem. E esse comportamento dele, né, Jamil? Você também que está acompanhando isso mais de perto, assim como também as negociações em relação à China, quando ele estava com a história do tarifaço, a forma como ele fala, ele ataca, depois assopra. Em relação ao Irã também foram outras declarações. E agora nessa última, ele diz, não, eu conversei com eles, estou em negociação com eles há alguns dias, aceitaram o cessar-fogo. A gente vai ter ainda uma relação com o Irã. É possível os Estados Unidos terem uma relação com o Irã? Que relação é essa dos Estados Unidos com o Irã? Qual é a interferência que o governo americano já fez no Irã? Quais são os interesses do governo americano no Irã? Tem muita coisa por trás disso, né, ô Jamil? Olha, Fabiola, o que nós estamos vendo é uma tentativa de redesenhar um mapa político do Oriente Médio. Então, é realmente gigante o momento que nós estamos. A velha ordem mundial já acabou, a nova ordem mundial não foi ainda estabelecida e nós estamos, neste momento, não nesses dias, eu digo, nesses anos, na construção justamente de uma nova ordem. Vamos dizer assim, o silêncio ou a inoperância da ONU, das instituições internacionais, elas não acontecem no vácuo, elas acontecem justamente no momento em que essas fronteiras, esse mapa político está sendo redesenhado. O que Donald Trump está tentando fazer é justamente redesenhar um Oriente Médio que atenda o interesse americano. Eu conversei com pessoas que estiveram envolvidas, ou pelo menos que tinham uma relação justamente com esse processo negociador entre Estados Unidos e Irã, porque eles, de fato, estavam negociando por várias semanas, uma negociação ultra delicada, uma negociação complicadíssima, inclusive que os iranianos argumentam que foram de uma certa forma, enganados, porque a negociação dava uma indicação de que os americanos queriam, então, um acordo e, de repente, no meio desse acordo, tudo é interrompido. Eles são bombardeados por Israel, depois pelos Estados Unidos e depois forçados ou coagidos a fazer algum tipo de acordo. A negociação ela vai continuar. Agora, não há nenhuma garantia. Ontem eu estava justamente ouvindo o Conselho de Segurança da ONU e você ouvia ali tanto os altos funcionários da ONU como os vários governos muito cautelosos sobre o que será essa futura negociação entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Agora, Fabiola, tem um ponto que nessa fala de hoje de Donald Trump, além do ego gigantesco, achando que ele está encerrando a Segunda Guerra Mundial, e depois a gente pode até falar do Prêmio Nobel da Paz, porque existe sim um movimento da base ultra-radical de Donald Trump que já fala abertamente de que Donald Trump vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que estão nomeando ele entre os candidatos para o Prêmio Nobel. Porque, Fabiola, tanto faz o resultado final do Comitê do Nobel em Oslo. Não é esse o ponto que conta. O ponto que conta é a narrativa construída de quem foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. É irrelevante quem é que indicou, é relevante se do outro lado foi aceito. O que vale é, obviamente, a narrativa. Agora, nisso que ele falou hoje, tem algo que é de uma contradição profunda. Ele diz o seguinte, olha, seria muito perigoso para o Irã tirar esse material nuclear dessas 3 instalações e levar para outro lugar. Ele disse isso no vídeo que vocês mostraram aí. Bom, aí eu fico pensando,
Se é perigoso transportar esse material nuclear para outras regiões, imagina bombardear esse material nuclear, que é o que os americanos fizeram. Então, né, você tem que escolher. E aparentemente ele não tem problema em ser contraditório permanentemente. Porque ou você diz que é perigoso o transporte daquele material nuclear e diz também é perigoso um bombardeio à instalação nuclear, ou você, né, toma uma outra atitude. Insisto, um bombardeio de uma instalação nuclear é um crime de guerra. Não por conta da ação. Ah, não, mas então você está defendendo que o Irã tenha programa nuclear. Não, não é nada disso. Agora, bombardear um material nuclear é, obviamente, abrir a possibilidade de que uma região inteira do mundo, ou pelo menos do Irã, seja contaminada imediatamente, com mortes entre civis. Isso, em qualquer definição do direito humanitário internacional, é crime de guerra. Mas você acha que há alguma possibilidade de ele ser punido por isso, ou pelo menos ser investigado por isso, Jamil? Não, Fabíola, eu acho que, infelizmente, o sistema internacional, neste momento, está tão enfraquecido que essas possibilidades hoje elas são distantes. Toda vez que houve algum tipo de investigação em relação a Netanyahu sobre os crimes cometidos em Gaza, nós vimos a reação. A reação foi absolutamente violenta. O governo americano não faz parte, os Estados Unidos não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Então, seria muito difícil, obviamente, qualquer tipo de vinculação. Além dessa vinculação, o outro problema é, claro, você ter alguém que tenha a coragem de deter Donald Trump. Você imagina a quantidade de sanções que recairiam sobre aquele país. Então, não, muito difícil que você tenha esse caminho. Agora, uma coisa é você falar, não, então não tem investigação. Outra coisa é de dizer, não, isso é o novo normal. Não, o que aconteceu foi um crime de guerra, ponto. O que acontece é uma construção de uma narrativa absolutamente mentirosa em relação ao que diz a própria inteligência americana. Aí eu fico me perguntando aqui, será que tem a BIM paralela nos Estados Unidos? Muito boa essa provocação, a BIM paralela, a CIA paralela, muito bom, o Jamil. Agora, quando você diz que realmente está rolando uma campanha aí de parte dos trumpistas querendo que ele ganhe o Nobel da Paz, será que isso vai crescer? Entre os americanos está rolando também, não? Não, é impressionante, porque imediatamente após o anúncio do cessar-fogo, obviamente de uma forma muito bem concertada, o que nós vimos foi nas redes sociais trumpistas, da extrema-direita americana, já a campanha rolando. Já o anúncio, a Fox News deu, que o Trump é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E aí, ontem, para minha surpresa, antes do Conselho de Segurança começar, o embaixador de Israel na ONU dizendo que sim, Donald Trump merece o Prêmio Nobel da Paz. Então, passou da fronteira americana. O embaixador de Israel na ONU apoiando o Prêmio Nobel da Paz para Donald Trump. Eu duvido que isso seja uma possibilidade real. Não é. Agora, a questão não é se é possível, se não é possível, se ele tem chance, se ele não tem chance. Não é isso que conta. O que conta é a narrativa. Foi construída, então, a narrativa de que ele é um pacifista, não um agressor. Que ele leva países a um entendimento, não que ele põe uma arma na cabeça das pessoas e diz, agora assine. Então, obviamente, você tem esse contexto. E eu fico imaginando, o Prêmio Nobel, o Comitê do Nobel, já cometeu aquele erro gigantesco de dar a Barack Obama o Prêmio Nobel da Paz. Era um prêmio de esperança, era um prêmio para que depois do mandato de George W. Bush, um presidente que colocou os Estados Unidos em diversas guerras e criou, basicamente, uma instabilidade gigantesca no Oriente Médio, depois daquele período, deram para o Barack Obama um prêmio Nobel quase preventivo, dizendo, olha, agora está recaindo sobre os seus ombros a paz mundial. Claro que não funcionou. E aí tem inclusive uma história, ele mesmo constrangido com aquele prêmio, que obviamente não tinha nenhum significado, a não ser uma mensagem de incentivo para que ele não entrasse em novas guerras. E aí tem uma história que ele mesmo conta, que num certo momento, ele já tendo recebido o Prêmio Nobel da Paz, ele recebe na Casa Branca outros vencedores do Prêmio Nobel americanos, de ciência, de medicina, de matemática, de economia, etc.
E aí ele diz, me sinto muito orgulhoso de estar numa sala com pessoas que realmente merecem o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, ele mesmo reconhecendo que ele não tinha condição, não tinha ombro para aquela dimensão e muito menos interesse político. Olha só, acaba de cair uma notícia aqui que eu acho super importante e tem a ver exatamente com isso. A grande pergunta é: as instalações iranianas foram ou não foram danificadas? Teve uma entrevista feita hoje pelo líder, o porta-voz, né, do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmael Baghaei, para a televisão árabe Al Jazeera. E nessa entrevista ele diz que as instalações nucleares do Irã foram gravemente danificadas pelos ataques dos Estados Unidos no final de semana. Isso é uma declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, confirmando que as instalações nucleares do Irã foram gravemente danificadas com os ataques dos Estados Unidos. Declaração essa feita numa entrevista, né? Numa entrevista, não foi um pronunciamento oficial, foi numa entrevista para a TV Al Jazeera. No entanto, ele não deu mais detalhes sobre quais as instalações nucleares foram mais danificadas, não deu detalhes sobre o vazamento do material radioativo decorrente dos ataques e acrescentou que a Organização de Energia Atômica do Irã e outras agências competentes estão lidando com o tema. Até esse momento, né, a gente não tinha nenhuma declaração por parte do governo iraniano sobre realmente se esse arsenal tinha ou não sido afetado. É uma declaração importante, né, Jamil, que ele dá à TV Al Jazeera, né? É possível confiar nessa declaração? Olha, sem dúvida é importante, sem dúvida deve ser considerada, mas a gente só vai saber quando houver algum tipo de inspeção independente, né? Você pode ficar imaginando vários cenários a partir dessa declaração. Uma delas é de que vamos dar a sensação para os americanos de que de fato foi grave, foi destruída. Enquanto isso, nós vamos esconder ainda mais nosso programa nuclear e vamos desenvolver ainda mais rapidamente aquele arsenal para poder ter algum tipo de poder de conter algum tipo de retaliação. Pode ser isso? Pode ser, de fato, a verdade. Agora, nós somente saberemos o que aconteceu quando houver, obviamente, uma inspeção independente. Por quem? Pela Agência Internacional de Energia Atômica. Para isso, o governo do Irã vai ter de autorizar. Não adianta ser a Agência de Energia Atômica do Irã fazer essa inspeção. Não, a inspeção precisa ser de forma internacional. Não é por acaso que a Agência Internacional de Energia Atômica existe, Fabiola. Ela existe porque, claro, governos tendem a ser pouco transparentes sobre os seus programas nucleares, muito mais, numa situação dessa que nós estamos vivendo hoje. Então, é importante a declaração, sem dúvida nenhuma, tem que entender o que é. O que é gravemente? Gravemente atraso de 6 meses ou um encerramento? Porque ontem a declaração era outra. Ontem a declaração foi de que o programa não iria parar. E a declaração, naquele caso, foi justamente de um dos líderes políticos do Irã. Então, vamos ver. Gravemente, certamente agora precisa entender o que é gravemente.